A Bhagavad Gita, ela tem várias divisões, né? Tem várias subdivisões e macrodivisões, tem milhares de formas de ler a Bhagavad Gita. E eu até trouxe aqui, essa daqui é a Bhagavad Gita, né, que a gente lê, nossa Bhagavad Gita, mas tem várias outras Bhagavad Gitas, poxa, eu até esqueci uma. Nós temos, não sei se vocês conhecem essa daqui, que é o Guia Completo da Bhagavad Gita, que é de Hridayananda Das Goswami, Shiracharadeva. Nós temos essa daqui, não se assustem pelo tamanho, é porque esse daqui é um estudo que foi feito por Chandramukha Swami, meu mestre espiritual, se chama Swadhyaya. Quem quer conhecer legal a Bhagavad Gita, aqui tem questionário, tem glossário, assim, tem as analogias, é um estudo bem legal. E também tem uma outra Bhagavad Gita que eu esqueci de estar no quarto, que é a Bhagavad Gita em 6 temas, que é de Purusharthaya Swami, que eu gosto muito também. Me influencia bastante também essa forma de ver. Temos uma Bhagavad Gita também, essa daí é de 1986, é a segunda edição da BBT Brasil. Antes dela é aquela preta. Tem uma coleção assim de Bhagavad Gita. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura, só que a leitura do verso de hoje, que vai ser aqui, vai ser o verso 45 do capítulo 2. E a gente vai deixar ele para o final, porque vai ser assim, digamos assim, a resposta, né, da nossa pergunta que a gente vai fazer hoje. Então, o tema, o caminho dos Vedas. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que apareça aqui. O tema vai ser o caminho dos Vedas. E queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual o principal conhecimento dos Vedas? Qual vocês dizem? Sobre o que os Vedas falam, né? A gente não vai falar sobre os Vedas, o que é os Vedas, porque esse é um assunto que é para digamos assim, umas próximas aulas, né? A gente precisa de muito tempo para falar somente sobre os Vedas. Mas nós temos os Vedas, que é digamos assim, um compilado de vários livros, mas eles falam sobre um tema principal e é o tema que a gente vai abordar hoje. Krishna fala sobre isso algumas vezes na Bhagavad Gita, sobre o tema principal dos Vedas. Alguém chuta? Sim. Oi? A ciência de Deus? Sim, também, mas Krishna usa um termo assim, muito específico, que é bem interessante. Tanto que eu botei aqui uma citação da própria Bhagavad Gita, lá no capítulo 14, o primeiro verso. O primeiro verso do capítulo 14, Krishna fala que ele vai falar sobre um tema que é Jnanam Uttamam. O que significa Jnana? Conhecimento. O que significa Uttamam? Último, né? Assim, supremo. Então Krishna fala assim para Arjuna, agora a gente vai falar Jnanam. Entre os conhecimentos, Jnana, conhecimento, Uttamam, supremo. Então, conhecimento supremo dentre os conhecimentos. Isso é muito interessante. E é o tema principal do capítulo 14 da Bhagavad Gita, que é intitulado capítulo 14. Os modos da natureza material. Então, nós iremos falar sobre esse tema, os 3 modos da natureza material, porque Krishna fala no primeiro verso do capítulo 14 sobre esse tema. E é curioso. Sim. O que me veio agora, esse Uttamam, exatamente o verso 9.2, ele fala a mesma coisa. Exatamente, eu estava estudando aí, eu vou falar sobre esse verso, inclusive. Exatamente, 9.2, exatamente. Então, por que eu pensei nesse verso? Porque, assim, uma coisa que particularmente eu gosto de fazer, né, um trabalho pessoal assim, de estudo, deixa eu pegar minha agulha, é de sempre relembrar os principais temas que a gente fala, que a gente aborda. Porque, às vezes, não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu tenho um sentimento, assim, de que quando o tempo vai passando, certos temas da Bhagavad Gita, certos temas espirituais, eles vão se tornando assim meio que corriqueiros, né? Tipo, termos como a gente sempre utiliza, alma condicionada, os 3 modos da natureza material, não sei, tem vários temas, né? Próprio serviço devocional,
praçada, enfim, tem vários temas que fazem parte do nosso dia a dia, porém, eu sinto que com o passar do tempo, a gente vai criando uma certa intimidade, e intimidade gera negligência, né? Então, eu, assim, particularmente gosto sempre de estar revisando os temas principais e eu percebo que eles são, assim, como uma fonte sem fim de conhecimento e uma forma da gente estar sempre se relembrando das coisas mais básicas que a gente faz. Então, ao invés de sempre estar procurando buscar algum outro tipo de conhecimento, ficar se aprofundando muito, aí às vezes eu fico pensando, será que isso não é interessante ficar se aprofundando naquilo que a gente já, naquele local que nós já estamos, né? Estou um pouco nervoso. Então, os 3 modos de natureza, que assim, é um tema que é corriqueiro também no nosso dia a dia, que a gente sempre está falando, mas que eu acho que é um tema que, se a gente começar a mergulhar, a gente vai descobrir várias coisas legais. Então, vamos fazer um trabalho de regressão, como tem na psicologia. Então, em sânscrito, como é que a gente chama os 3 modos da natureza material? Guna. Então, gunas, né? Palavra gunas. Gunas, né? Algo bem simples, assim, uma palavrinha que ficou pequeno, né? No computador ficou grande. Então, palavra guna, né? Mas, assim, se a gente for mergulhar na palavra guna, o que significa, né? Guna, o que significa essa palavrinha tão pequena, mas tão significativa, que a gente chama de os modos da natureza material? Só uma observação, tá? Quando Krishna fala sobre esse tema, gunas, ele usa um outro termo, né? Porque assim, os modos a gente pode traduzir como guna, mas natureza material, como é que a gente chama natureza material em sânscrito? Oi? A natureza material, assim, a matéria, como é que a gente chama a matéria bruta? Prakriti. Então, no próprio capítulo 14, eu acho que eu tinha que falar o capítulo 14, mas eu vou falar o capítulo 2. Então, Krishna chama os modos da natureza material de Guna Prakriti. Então, isso já torna algo extremamente complexo. Portanto, nós vamos nos situar apenas na palavra Guna, porque se a gente for falar sobre Prakriti, a gente vai ter que ter outras aulas e conversar muito mais. Então, hoje, a gente vai falar sobre Guna, de onde vem essa palavra, o que ela realmente assim significa no seu cerne e como é que a gente pode fazer a sua aplicabilidade, né? Então, isso daqui é só para termos de informação mesmo, que Krishna chama, logo no 5º verso, os modos de natureza material, ele usa esse termo, Guna Prakriti. Então, a palavra Guna, nós vamos estudá-la, vamos conversar sobre ela em 3 níveis, para a gente poder tentar entendê-la de uma forma mais, digamos assim, mais abrangente. O primeiro ponto é a raiz etimológica da palavra guna. O segundo ponto é a sua extensão semântica. E o terceiro é o significado metafórico, os significados metafóricos e filosóficos. A gente vai falar sobre cada um com calma. Eu não sei porquê, mas esse terceiro, ele aparece bonitinho. O terceiro ele só aparece, eu não consegui dar o efeito assim, mas vai dar para entender. Então, eu coloquei essa palavra trabalho aqui para me lembrar sobre por que eu escolhi falar sobre desses 3 pontos da palavra guna: raiz etimológica, extensão semântica e significados metafóricos e filosóficos. Aí, antes de fazer isso com a palavra guna, só para a gente se aproximar mais do nosso dia a dia, queria perguntar para vocês se vocês sabem qual é a raiz etimológica da palavra trabalho. De onde vem essa palavra? Que a gente usa de uma forma corriqueira, todo dia a gente trabalha. De onde vem essa palavra? Quase nada. A palavra trabalho vem do latim e no latim a palavra trabalho ela vem de uma palavra chamada tripalium. Vocês sabem o que é tripalium? Enfim, vai ficar um pouco mórbido, vai ficar um pouco triste a conversa, mas tripalium é um instrumento de tortura. São 3 pedaços de paus assim, tem um no meio e 2 fazendo X, que as pessoas eram amarradas e, enfim, a gente não precisa entrar nos detalhes. E depois, essa é a raiz etimológica, né? Trabalho vem de tripalho. Essa é a raiz etimológica. E a sua extensão semântica, ela vai ganhando uma nova conotação durante o tempo. E hoje em dia a gente usa a palavra trabalho
de uma forma metafórica e até mesmo filosófica. Tudo bem que trabalho é algo difícil, é algo que a gente precisa dar uma energia, mas não é um objeto de tortura, né? Então, mas da mesma forma, com a palavra trabalho, é importante a gente saber de onde vem a palavra guna para a gente poder entender como é que ela se forma no nosso presente, em 2024, certo? Então, eu dei aqui o exemplo da palavra trabalho, dessas três formas, e agora a gente vai falar da palavra guna. Então, a raiz etimológica da palavra guna, os moldes da natureza material, ela deriva da raiz verbal gu. Aqui tem o próprio sânscrito, né? Que é esse símbolo bem aqui. Porque GU é o que a gente chama de transliteração latina, que é só para a gente ter uma forma de entender. Mas, digamos assim, para um hindu, né, nós tivemos hoje no almoço um casal de indianos, eles sabem inglês, né, mas para eles faria sentido esse símbolo, mas para a gente não. Então, nós temos a transliteração latina, que isso é muito importante de nós sabermos, né? Então, a guna deriva da raiz verbal gu, que significa mover, puxar ou atrair. Daí nós já temos informações muito importantes para tentar entender como é que guna se transforma em qualidades da natureza material, ou os três modos da natureza material, por aí vai, né? Então ela tem essa raiz entre mover, puxar ou atrair. Isso alude à ideia de algo que conecta, conduz ou influencia. Aí, para não me esquecer, eu botei aqui a analogia da energia. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz um ensino médio junto com o técnico, né? Então tinha assim, umas aulas de física que eram mais aplicadas e tinha uma matéria que eu gostava muito que falava sobre o coeficiente de dilatação dos materiais, né? Que fala assim, todo objeto que existe na matéria, ele é neutro. Porém, se a gente colocar ele numa determinada situação, ele vai mudar as suas características físicas, né? Tipo a água. Se a água estiver aqui, ela vai estar líquida, né? Porém, se a gente condicioná-la, como o pessoal faz lá na cozinha, né? Bota no fogo, ela vai começar a evaporar. E de outra maneira, se a gente colocar num local mais gelado, ela vai se solidificar, vai virar gelo, né? Então, essa palavra guna, ela denota, assim, a sua raiz etimológica, ela denota algo que não necessariamente, digamos assim, a gente tenha no seu estado natural. Guna, ele vai fazer essa mudança, né? Como a água em determinados ambientes vai se modificar. Então, guna significa isso também, algo que vai mover, vai atrair ou vai puxar algo para algum lugar. Mas isso é algo invisível, né? Isso é uma energia. Então, uma energia a gente não tem capacidade de, digamos assim, de ver, né? A gente vai observar, mas a palavra guna, ela tem essa conotação, assim como a temperatura, ela vai tirar de um ambiente e vai colocar no outro certos corpos, né? Como no caso da gente. Inclusive, sim. O Bhagavad Gita coloca como corda. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar aqui, ó. Extensão semântica. A palavra guna originalmente significava corda. Corda ou fio, simbolizando algo que liga ou une. Essa metáfora é usada nos textos filosóficos para descrever as forças ou qualidades que prendem a alma ao mundo material. Por isso que eu falei sobre a questão da energia, sobre a questão da temperatura. Existem várias energias, né? E guna é uma dessas energias também que vai nos levar, né? Levar nossa consciência de um lado para o outro, de acordo com o modo que nós estamos, né? A influência que nós estamos. E aqui eu botei algo para mim. Oi? Exatamente. Vai jogando para cá, vai jogando para lá. Exatamente. Inclusive o Bhagavad Gita nos coloca como marionetes nessa Marionete, como joguetes, né? Como joguete na mão de Maia. Então, essa palavra corda, ela é muito significativa, porque
Na época dos Vedas, né, na era antiga, não existia algema como a gente conhece hoje em dia, né, como os policiais usam, era utilizado cordas mesmo para prender. Tanto que tem um caso muito famoso num livro que a gente lê, o Srimad Bhagavatam, está até ali na mesinha, aquele marrom. Tem um caso de um indivíduo que faz umas besteiras chamado Ashwatthama. E quando ele faz umas besteiras assim, ele é todo amarrado. É utilizado essa palavra, né? Ele é amarrado por cordas. Então, naquela época, corda significa aquilo que prende. Então, guna, a gente já vai percebendo que vai ganhando uma forma, né? É algo que nos puxa, é algo que nos move, né, para certo ambiente. E aqui a gente já ganha, através da sua expressão semântica, né, que é guna, já vai ganhando essa denotação de corda, né? Aquilo que nos prende, como no caso do Ashwatthama. E para finalizar, nós temos os significados metafóricos e filosóficos. Aí uma observação que eu queria fazer é que dentro desses 3 pontos que a gente viu agora, esse daqui é o principal, que são os significados metafóricos e filosóficos, porque com a palavra trabalho, se a gente se prender, como eu falei, né, trabalho vem da palavra tripalium, do latim. Porém, assim, não dá para a gente juntar, né, uma palavra com a outra e tentar criar digamos assim, uma ligação entre elas. Tudo, como eu falei, né, realmente, trabalho é algo difícil, é algo que a gente vai precisar dar uma energia, etc., mas é diferente de tripalho, né? Então, por isso que esse ponto, significados metafóricos e filosóficos, eles são mais importantes. É que eu queria fazer um adendo. Esse livro aqui, de Hridayananda Das Goswami, esse é mais espiritual, né? Não? Tá. Quem é discípulo de Hridayananda Das Goswami? Temos aqui 1, 2, 3. Então, Acharyadeva, né? Ele faz essa Bhagavad Gita aqui, ele traduz de forma literal. Isso aqui é impressionante. Eu super indico vocês a lerem esse livro, porque ele é PhD em sânscrito por Harvard, enfim, ele tem um monte de graus, assim, né, de títulos, né, numa universidade muito, muito grande, né? Então, ele traduz de uma forma literal, só que Prabhupada, nosso mestre espiritual, ele traduz assim, de uma forma mais filosófica e até mesmo metafórica, como no caso da palavra trabalho, ele dá o real significado, assim, não necessariamente de uma forma literal, mas de uma forma real, se podemos dizer assim. Por isso que a Bhagavad Gita, Prabhupada traduz Bhagavad Gita como ele é, porque na maioria das traduções se utiliza outros tipos de parâmetros para poder traduzir a Bhagavad Gita, mas a Bhagavad Gita ela precisa ser traduzida como ela é, como aquilo que está sendo dito. Então esse ponto é importante, porque esses significados eles são mais importantes do que a raiz etimológica, do que a extensão semântica. É importante saber, mas o que realmente vale, o que realmente vai contar o real, é o agora, né? Por isso que a gente não pode fazer uma coisa chamada de anacronismo. Anacronismo é quando a gente quer comparar um conceito ou uma realidade que existiu há muito tempo na nossa atualidade, né? Então, se a gente quiser entender a Bhagavad Gita, a gente precisa entender o que aconteceu, mas a gente precisa, acima disso, a gente precisa colocar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, Prabhupada, ele faz isso de uma forma muito perfeita. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Aí, falando disso, a gente já deu para amarrar legal a palavra guna, já deu para a gente trazer assim, uma carga mais, digamos assim, mais profunda do que realmente é a palavra guna. Então, esse tema ele é extremamente importante, como eu já falei, e a primeira vez que ele é falado na Bhagavad Gita é no verso que a gente vai ler agora, que é o verso de número 45 do capítulo 2. É o primeiro momento que Krishna vai falar sobre a Bhagavad Gita. Então repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Kanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manustam Staptamyana Bhutale Swayarupa Kadamayanda Saparatikam Namo Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Putale Srimati Chandramukha Swami Nande Namo Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Putale Srimati Bhaktivedanta Swami Nande. Então, agora nós vamos começar o verso para poder amarrar as coisas. E no final, se vocês quiserem, a gente pode fazer um plus, dar um bis, eu posso mostrar para vocês quais são as ferramentas que eu uso de estudo, assim. Porque ao longo dos anos, enfim, né, eu morei com pessoas assim, estudiosas, né, tipo o Bhagavan Das, que é o nosso editor-chefe da LBT, e ele me ensinou assim, algumas ferramentas, alguns meios de estudo. Então, sempre que eu vou estudar, eu já abro assim, um leque de formas para a gente ir moldando, né? E meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele também, a forma dele estudar também é interessante. Ele tem sempre bibliotecas nas casas dele, nos templos, e ele vai linkando assim, quando vê a mesa também está cheia de livros. E isso é interessante porque é uma coisa importante também para a gente falar, é que a Bhagavad Gita, como o próprio Acharya Deva fala aqui nesse livro, Hridayananda Das Goswami, ele fala que assim, a Bhagavad Gita, para a gente conhecer um verso, a gente tem que conhecer todos. Mas da mesma forma a gente pode ler um verso e também se beneficiar. Mas a Bhagavad Gita, quando a gente lê um verso, a gente já vai linkando com vários temas. Por isso que é importante a gente conhecer todos os temas com profundidade, assim, realmente, né? Tanto que Prabhupada ele fala, 4 livros bastam. Não precisa a gente ficar correndo muito em outras literaturas, até porque para a gente ler esses 4 livros a gente precisa de muito tempo, né? E quais são esses 4 livros? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, o Néctar da Devoção e o Chaitanya Charitamrita. Então, assim, são 4 livros, mas cada um tem vários volumes, então dá um negócio assim absurdo de muitos livros, né? Então é legal a gente se aprofundar nos temas, realmente ver palavra por palavra, tá bom? Então vamos lá. Bhagavad Gita 2.45. A gente vai fazer um estudo bem legal agora desse verso, tá? Eu vou primeiro... eu vou cantar todo o mantra e depois vocês repetem, tá? Eu vou começar aqui sozinho e depois vocês podem repetir. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirvando Nitya Satvesto Viryoga Kshimatmavam. Traigunya Vishaya Veda Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nistraigunyo Bhavarjuna Nirvando Nitya Satvesto Nirvando Nitya Satvesto Niryoga Kshematmavam Niryoga Kshematmavam. Vocês. Desculpa. Pode ser uma pessoa, aí todo mundo repete. Vai lá, Radha, começa aí. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirvana Nitya Satvesto Niryoga Kshematmavam. Mais alguém? Vai. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirvando Nitya Satvesto Niryoga Kshematmavam. Mais alguém? Traigunya Vishaya Veda Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna
Então, antes de dar a tradução, vamos ver palavra por palavra. Esse verso aqui, ele tem vários cognatos. Então, dá para a gente ter uma ideia do que se está falando e depois a gente vê a tradução dada por Srila Prabhupada, tá bom? Então, só antes de fazer isso, nós temos toda segunda-feira um grupo de memorização de versos. Quem quiser participar é 7h30 da noite, online. Então, a gente abre uma live, como está acontecendo aqui, e vocês podem participar, assim, pode apertar, né? Participar, né? Tem um botãozinho aqui, mais. Então, a gente passa a semana memorizando e na segunda-feira a gente apresenta, assim. E, enfim, não dá para falar agora sobre a importância, mas memorizar verso é algo, assim, extremamente fundamental para a gente poder entender mesmo a Bhagavad Gita, para poder entender o sânscrito, né? Mas é o quê? Pelo Instagram? É pelo Instagram. Aí só chegar no Instagram, aí toda segunda-feira a gente apresenta, assim, é um estudo muito legal, assim. Então, trai. O que lembra essa palavra trai em português? Três. Então, trai significa três, né? Gunya, como a gente já viu, vamos traduzir como modos da natureza, né? Então, Gunya a gente viu várias e várias traduções. Teve pessoal que perdeu aqui, mas a gente fez um trabalho de regressão. Teve, enfim, né, a raiz etimológica, a extensão semântica, significados metafóricos e filosóficos. Então, Traigonya, o que significa? Os três modos da natureza material. Vishaya é uma palavra que não é um cognato, mas tem Veda, né? Veda que significa Veda. E Vishaya significa, como é que a gente pode traduzir aqui? Veda significa falar sobre, né, digamos assim. Então, o que Krishna está falando? Arjuna, os Vedas falam, né, Vishaya, sobre os três modos da natureza material. Então, quando eu fiz a pergunta lá no começo, qual o principal conhecimento dos Vedas? Krishna fala Traigonya, Vishaya, Veda. Arjuna, os Vedas falam principalmente dos três modos da natureza material. Ponto. Só que aí, Krishna vai agora falar algo que vai ser, digamos assim, algo que é diferente. Ele vai falar algo diferente, né? Ele vai falar o seguinte: Nistrai Gunyo Bhavarjuna. O que significa, só a palavra Ni, quando aparece Ni, significa o quê? Tipo, Anartha Nivriti, ou Nishkarma, ou Nishkama. Quando aparece Ni, significa o quê no sânscrito? Diminuição, redução? Não. Ausência é A. Negação? Uma forma de negação, tipo isso. Quando aparece a palavra Ni, significa, um tipo de liberação. Tipo, Nishkarma. Nishkarma é você se livrar dos karmas, né? Nishkarma é Bhakti Yoga, assim. Nishkarma realmente um tipo de karma, digamos assim, espiritual. Quando você está praticando Bhakti Yoga, você pratica Nishkarma. Tipo, Anartha Nivriti. O que significa Anartha? Maus hábitos, vícios, né? Então, Ni significa livrar-se dos vícios, né? Dos anartas. Então, quando aparece, sempre que vocês verem a palavra Ni, ou Nish, ou como está embaixo, Nir, é um tipo de libertação, né? Então, Nistrai Gunyo, que significa... Aí, está repetindo. Nistrai Gunyo, o que significa? Livre-se dos três modos da natureza. Já Jagannatha Jagabaldeva Subhadra. Essa porta. Então, Nistrai Gunyo Bhavarjuna. Aí ele fala, Arjuna, Bhava não é o Bhava do Bhava Prema, né? Navabhakti Krama. Esse Bhava aqui é um verbo. Ele fala assim,
deixa assim, livre-se, né? Então ele fala, Arjuna, somente deixe, né? Somente se livre dos 3 modos da natureza material. Então aqui a gente já tem muita informação, porque primeiro Krishna fala, o tema principal dos Vedas são os 3 modos da natureza material. Arjuna se livra desses 3 modos da natureza material. Ué, mas Krishna fala lá no capítulo 15, verso 15, que ele que é a fonte dos Vedas, ele é a meta de tudo mais, mas ele está falando para Arjuna se livrar disso. Vocês chutam aí por que Krishna fala isso? Lembrando que a gente está no capítulo 2 e Krishna está dando umas respostas, né, nessa sequência referentes a uma fala de Arjuna, né? Vocês lembram qual foi a fala de Arjuna? Que Arjuna falou sobre os Vedas, sobre esses temas? Vou dar uma dica lá no capítulo 1. O que Arjuna fala no capítulo 1? Exatamente, né? Fala sobre a dificuldade, a lamentação. Então, Arjuna, no capítulo 1, ele se lamenta, né? Ele fica falando sobre que ele não deve lutar, ele não deve combater os parentes, né? Porque isso, porque aquilo. Aí aqui Krishna está fazendo uma construção sobre esse tema. Então, por isso que Krishna está falando, olha Arjuna, o tema principal dos Vedas são os 3 modos da natureza material. Se livra deles. Isso, né? Então, aí aqui, a terceira e a quarta linha, elas são meio juntas, tá? É impressionante essas 2 linhas aqui, vocês vão ver que, assim, explode a cabeça de qualquer pessoa. Ele fala, Nir, o que significa Nir? Liberação. Duanda é um cognato para o português. O que lembra a palavra dualidade. Então, o que significa? Se livra das dualidades. Aí ele vai falar quais são as dualidades, só aqui embaixo. Nitya, o que significa Nitya? Eterno, eternidade, né? Nitya é aquilo que acontece sempre. Sattva? Bondade. E esse daqui é Krishnamaya no Vale. Mas esse daqui é um cognato muito forte. Estou vem de estar. E o que significa em português? Estar. Quando vocês veem isso aqui, ó, estou, está, estará, é a mesma coisa em português, estar. É igual o sânscrito, né? Sânscrito são 2 palavras. Sans, que significa perfeito, e escrito. Significa escrito mesmo. Então é escrita perfeita. Então isso daqui é um cognato, tá? Então ele fala, sempre que vocês verem isso aqui, estará, é para se situar, é para ficar, é para segurar naquilo ali. Então, Arjuna, se situe no Nitya Sattva, na bondade pura, ou que a gente pode chamar também de Shuddha Sattva, que é a bondade pura, né? A bondade transcendental. Então, Krishna está dando uma outra conotação para Traigunya. Ele está falando que é para abandonar os 3 modos da natureza material, mas para a gente se situar em Nitya Sattva, que é na bondade espiritual. Aí aqui embaixo ele usa um termo bem legal. Nir, o que significa Nir, de novo? Libertar-se, liberar-se, né? Temos uma pergunta? A bondade material é diferente da espiritual? Total. Só pra gente... é um bate-papo, né? Isso aqui, né? Uma aula necessariamente falando. A bondade material, ela precisa ser superada. Porque a bondade material, ela é temporária. A gente pode ser bom, ao máximo tentar ser a melhor pessoa. Isso é muito importante para a nossa jornada espiritual, mas mesmo assim a gente deve abandonar a nossa bondade material. O próprio Arjuna, ele estava numa bondade material, só que ele precisava se situar em Nitya Sattva. É como se fosse uma bondade condicionada. Exatamente, ele estava numa bondade que ainda não chega assim, digamos assim, no Uttaman, né? Ele não é um conhecimento supremo, porque a bondade material, ela ainda nos prende aqui, a gente ainda fica preso a esse mundo material, mas a nossa meta não é o mundo material, a nossa meta é o mundo espiritual. Então mesmo que a gente possa ser a pessoa mais caridosa e tudo mais, mas se a gente não coloca Krishna nas nossas intenções,
é positivo, é extremamente positivo. Muito melhor ser uma pessoa boa, né, materialmente falando, do que não ser. Mas ainda não é o sumum bonum, ainda não é, a gente não está no patamar, assim, no estágio, né, da verdade absoluta. Então aqui a gente está falando sobre isso, né, sobre nitya. Nitya significa eterno, enquanto que nitya sattva, que é a bondade eterna. E o que não é eterno é temporário. Então é legal, mas vai acabar uma hora, né? Mas é importante. Então se situe na bondade eterna. Niryoga, ni significa, né, de novo, aparece 3 vezes, ó, ni e ni. Então ele fala, né, ni, se livre dos 3 modos da natureza material, se livre da dualidade e se livre. Yoga Kshema é um termo para Buda, não sei se você vai lembrar, lá do capítulo 9, Krishna usa essa palavra Kshema no verso de número 22. É um verso muito famoso, que ele fala, né, aos meus devotos eu preservo aquilo que eles têm e dou aquilo que lhes falta, né? Então, Kshema, assim, dá para fazer todo o trabalho de semântica e de etimologia, mas, enfim, né, a gente não está fazendo isso com essa palavra, mas é importante fazer com todos. Então, Kshema, quando a gente quer... yoga Kshema, esse yoga não é do yoga que a gente conhece, tá? Kshema significa a busca por segurança e... digamos assim, proteção, segurança, proteção ou, enfim, estabilidade. Então, sempre que aparecer a palavra Kshema, ela aparece muito, assim, principalmente no Srimad Bhagavata, aparece, sei lá, mais de 20 vezes. Na Bhagavad Gita também aparece várias vezes. Essa palavra Kshema é muito importante. Então, o Krishna está falando para Arjuna ele se livrar também da dualidade, de Dvanda, de Yoga Kshema. Se livre da dualidade de ganho, de proteção, de, digamos assim, tem um termo muito famoso hoje em dia, como é? A pessoa que está zona de conforto, né? Hoje, fazendo uma analogia metafórica e filosófica, né? Hoje em dia, Krishna falaria, né? Da zona de conforto. Atmavan. Sempre que aparece van, esse sufixo van, significa aquele que tem as qualidades da primeira palavra. Então, Atma significa Atma, alma, né? Ele fala, Arjuna, Van, situe-se na alma, assim, no verdadeiro, como tipo Dharmavan, né? Aquele que possui Dharma, ou Atmavan, né? Aquele que possui alma. Tem vários termos que tem alguma palavra depois Van. Então, vamos para a tradução de Srila Prabhupada, Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Ó Arjuna, torne-se transcendental a estes 3 modos, liberte-se de todas as dualidades e de todos os anseios advindos da busca de lucro e segurança, e Atmavan, estabeleça-se no eu. Muito bom, né, esse verso? Caramba! Assim, é justamente aquilo que a gente está procurando. Não sei vocês, né? Mas eu lembro que quando eu li esse verso, eu falei, o que eu faço da vida agora? Obviamente, não sei se vai dar tempo, mas seria importante contextualizar onde que esse verso ele tá situado dentro da Bhagavad Gita. Mas, deixa eu ver. Vamos ver se dá tempo. Eu vou ler o significado e se der tempo a gente tenta explicar só um pouco por que Krishna fala isso neste momento, tá? Então, capítulo 2, verso 45. É muito legal fazer isso com todos os versos, realmente pegar palavra por palavra, tentar saber todo o contexto, o que está acontecendo, para a gente poder entender a Bhagavad Gita como ele é, ou como ela é. A Prabhupada diz o seguinte: todas as atividades materiais envolvem ações e reações nos 3 modos da natureza material. Elas se destinam aos resultados fruitivos que causam cativeiro no mundo material. Como a gente já falou, guna, corda, né? É aquilo que nos prende. Os Vedas dão especial atenção às atividades fruitivas para que o público em geral, aos poucos, eleve-se do campo de satisfação dos sentidos
a uma posição no plano transcendental. Então Krishna aqui está explicando por que ele fala sobre esse tema, que ele fala, né, livra-se desse tema, mas ele fala tanto, né, sobre os modos da natureza, é para que as pessoas, o público em geral, eles vão subindo, né, gradualmente através dos Vedas até se situar no plano transcendental, ou em Nitya Sattva. Arjuna, como aluno e amigo do Senhor Krishna, é aconselhado a elevar-se à posição transcendental, ingressando na filosofia Vedanta, onde no começo há o Brahma Jigyasa, ou questões sobre a transcendência suprema. Todas as entidades vivas que estão no mundo material empreendem árdua luta pela existência. Para o benefício delas, o Senhor, depois da criação do mundo material, deu a sabedoria védica, que as ensina como viver livres do enredamento material. Quando terminam as atividades de gozo de sentidos, a saber, descritas no capítulo Karmakanda, então aparece a oportunidade para a compreensão espiritual, oferecida sob a forma dos Upanishads, que fazem parte dos diferentes Vedas, assim como o Bhagavad Gita faz parte do quinto Veda, a saber, o Mahabharata. Os Upanishads marcam o começo da vida transcendental. Enquanto se está no corpo material, há ações e reações nos modos materiais. Deve-se aprender tolerância no sofrer das investidas das dualidades, tais como felicidade e tristeza, frio e calor. E aprendendo a tolerar essas dualidades, ficaremos livres das ansiedades produzidas pelo ganho e perda. Essa posição transcendental é alcançada em plena consciência de Krishna, quando a pessoa se coloca em completa dependência da vontade de Krishna. Shila Prabhupada aqui já. Então, como eu falei lá no começo, uma coisa que meu mestre espiritual sempre fala, esses versos da Bhagavad Gita, eles são importantíssimos, mas como ele diz, né, eu vou parafrasear, ele não sabe se é mais importante a gente ler o verso ou o significado, porque como a gente viu, se a gente for estudar realmente o significado literal das palavras, é importante, mas a gente precisa ter a aplicação. Por isso que Maharaj Purushatraya Swami, ele escreveu um livro chamado Bhagavad Gita em 6 temas. Então ele vê esse livro, só que de diversas óticas. Então sempre que a gente estiver lendo a Bhagavad Gita, é importante a gente entender qual ótica que está sendo abordada naquele ponto, naquele local, e como que a gente pode aplicar. Porque a Bhagavad Gita, ela pode ser vista de forma filosófica, pode ser vista de forma mística, pode ser vista de forma psicológica, pode ser vista de forma metafórica, algumas pessoas veem, pode ser vista de uma forma histórica, sociológica e por aí vai. E para todas essas óticas existe uma, digamos assim, uma aplicação. Porém, a gente tem que estar sempre preso assim ao tronco, né, a raiz, na verdade, da Bhagavad Gita, para que a gente nunca perca assim o seu, digamos assim, a sua base, né? Então, você tem alguma pergunta, algum ponto? Todo mundo tranquilo? Eu tenho um ponto. Sim. Por isso que a Júlia falou, esse sistema que você está querendo é muito difícil de ser praticado. Né? Porque não é fácil, assim, livrar de segurança, que todo mundo busca segurança, olha só. E lucro, lucro vai ter o quê? Prejuízo? Realmente é transcendental isso. E é legal isso, porque eu assim, particularmente, obviamente, não estou num nível e tal, né, avançado, mas eu gosto de estar dentro de um contexto que eu sei que, entre aspas, é difícil, né? Porque eu vejo que existe oportunidade de avanço. Como, por exemplo, quando a gente, assim, a forma mais difícil da gente entender a Bhagavad Gita é através da filosofia, porque, assim, nós somos Kali Yuga, né? Nós somos como é o termo? Caídas de Kali Yuga? Não, Patapava no Salvador das Almas Caídas, Yuga Pava, como é? Enfim, não vou lembrar, nós somos caídos, né? Mas é importante a gente sempre ter como meta
assim, o supremo, né? Assim, a meta máxima, porque senão a gente acaba, como eu já falei, né? A gente acaba entrando numa zona de conforto e a zona de conforto ninguém fica, né? Por isso que é importante a gente estar sempre mergulhando. E tem várias formas, assim, que Prabhupada, eu acho que deu pra gente, que a gente fica assim, caramba, é tão difícil, né? Parece simples, mas quando a gente vai praticar, não é algo tão, assim, né? Como, por exemplo, o Cantar da Japa, né? O Cantar da Japa, que é algo que, assim, os devotos, desde o começo, assim, quem já leu Lilamrita sabe que os devotos tinham, assim, esse assunto, né, sempre com Prabhupada, porque Prabhupada, quando ele veio da Índia, né, assim, a base deles é cantar 64 voltas, né, por dia, e Prabhupada estabeleceu 32, não, são 32 voltas. Só que aí os devotos a gente não vai conseguir, a gente tem que trabalhar e tudo mais. Então o Prabhupada, ele foi diminuindo, né? Diminuindo o sarrafo. Aí ele chegou em 16, aí ele falou, não, vai ser 16 e não venham mais falar comigo sobre isso, é muito engraçado. Então, assim, realmente é uma filosofia que a gente tem, assim, que a gente se espanta às vezes, né? Mas realmente é o que a gente precisa seguir, né? Por isso que é importante fazer esses estudos. Mas o trabalho todo, Krishna foi muito misericordioso. Porque ele deu o caminho para Arjuna. Ele falou, prática adequada. E desapego constante. Desapego. Então é um tema dentro. Porque justamente o apego que gera isso tudo que tem essas ansiedades. O apego é fundo, a gente sofre pelo apego. Muito, né? Exatamente. Então, assim, é um caminho realmente difícil, mas assim, não temos outro caminho, né? Tanto que no capítulo 9 da Bhagavad Gita, Krishna, ele fala assim, sobre diversos tipos de caminho. Eu acho que é o meu capítulo favorito, eu acho. Não, é o seu. Krishna fala, né, quais são os caminhos que a gente pode seguir, mas ele fala, né, no final como é que a gente faz para poder agradá-lo, né, para poder seguir o seu caminho, né? Quem quiser, você pode me ofertar, né, com amor e devoção, frutas, folhas, flor, água, e eu aceitarei essas oferendas. Então, esse é o tema do... Deixa eu ver se tem mais. Não, esse é o tema dos três modos da natureza imaterial. Eu não quis entrar nas aplicações mais, digamos assim, mais psicológicas desse tema e ficar na parte mais filosófica, porque assim, eu sempre vejo, a maioria das vezes, esse tema sendo abordado de forma mais psicológica, né, ou sociológico, mas assim, o tema filosófico eu acho bem interessante, até porque a Acharya Deva, né, Hridayananda Das Goswami, meu avô, mestre espiritual, do meu mestre espiritual, e as aulas dele são sempre muito nesse estilo, né? E eu acho que pra gente, assim, como ocidentais, eu acho que é um estilo muito, assim, muito valioso, porque, assim, nós não crescemos num contexto Vaishnava, nós não crescemos num contexto, assim, devocional, então a gente ainda tem, assim, uma certa diferença, né? Até mesmo semana passada a gente estava no Kirtan Fest, lá em Nova Gokula, e lá, assim, toda a garotada, né? Até os jovens, pessoas mais velhas que eu, né? Todos cresceram ali, todas são filhos, né, de devotos, e a gente percebe que eles têm uma natureza, assim, já de tocar, já faz parte, né? Só que pra gente, a gente realmente precisa dar uma mergulhada, assim, mais profunda na filosofia e fazer um estudo mesmo de pegar o sânscrito, né, de fazer uma comparação entre os versos, entre os livros, para a gente poder entender os tópicos, os temas de forma mais profunda. Assim, tem muito mais para se estudar, obviamente, sobre esse tema dos três modos da natureza material, para a gente não ficar apenas, já sei sobre isso, né? Quando a gente vai, né, numa palestra, não, esse tema aí é sempre falado, né? E a gente está sempre querendo mais e mais, e a gente quer mais porque a gente vê que a gente está num superficialismo, né? Como o Gurudeva sempre fala. Então é importante pegar as coisas mais básicas e se aprofundar realmente nas coisas mais básicas e perceber que tudo aquilo que Prabhupada trouxe, assim, são questões muito
fáceis de se aplicar, mas ao mesmo tempo são extremamente profundas. Então a gente vive num estado de assim, completa satisfação mesmo, de saber que aquilo que a gente está fazendo é aquilo que a gente vai fazer pro resto da nossa eternidade, e aquilo que os devotos, né, nos planetas espirituais estão fazendo. Então já é fazer aquilo que a gente já quer fazer, então a vida fica bem mais tranquila. A Krishna Mai tinha um ponto? Eu queria fazer um comentário, quando você estava lendo palavra por palavra, é bem legal assim, né, ler palavra por palavra com calma, fazendo a gente pensar ali, refletir sobre cada termo do sânscrito. E aí você disse que tinham 3 nis, né? Sim. Nistrai, Nisbando e Nishema. Então, que essa palavra significava como libertar-se, livrar-se, né? Então, livrar-se da dualidade, livrar-se do anseio por segurança, libertar-se dos 3 modos da natureza. Mas, Prabhupada utiliza uma tradução para esse nicho, principalmente quando ele se refere aos gunas, que eu gosto mais, eu acho que dá um teor mais positivo. Livrar-se, libertar-se é algo que é negativo, né? Claro, a gente entende, mas é como a Charadeva disse, como você disse que a Charadeva disse, né? Você entende um verso conhecendo todos os outros versos. Então, quando o Prabhupada utiliza a palavra transcender no lugar de libertar-se ou livrar-se, torna um outro ponto, assim, torna um outro teor, porque você transcender os nós de natureza, transcender os anseios por lucro e segurança, transcender as qualidades, não significa que você precisa abandonar aquilo. Mas quando a gente lê a vida toda, significa que você usa aquilo a serviço de Krishna. Então, como o Prabhupada levantou um ponto, né? Livrar-se da busca de lucro, então eu vou ter prejuízo? Não, se você transcende a busca do lucro, então você usa o lucro a serviço de Krishna, né? Então, o transcender, ele dá esse dom mais positivo, enquanto livrar-se, pelo menos para quem está chegando, mais negativo. Legal. Inclusive, Obrigado pelo complemento, foi muito, essa abordagem. assim, complementou, transcendeu. É exatamente isso. Uma coisa que eu percebo assim no processo de Bhakti Yoga é que Krishna está sempre testando nossa inteligência. Assim, Krishna está sempre falando assim, olha, você tem que pensar, você tem que desmamar, né? Então, quando a gente fica muito preso realmente somente às questões técnicas, a gente acaba não sabendo fazer a aplicação. Então, isso que a Krishna Mai fez foi justamente isso, pegar, né, o contexto, pegar o estudo, o que eu posso fazer com isso? E não apenas, digamos assim, 2 mais 2 é igual a 4. Tá, mas se eu tenho 2 laranjas e 2 maçãs, eu tenho quantas frutas? Não sei porque eu só estudei 2 mais 2. Uma vez, numa prova de física, um colega falou isso, né? O nosso professor deixava a gente olhar o caderno. Aí era de, sei lá, né? Tinha um carro lá e na prova tinha 2 carros. Aí ele falou, professor, como é que eu vou entender que na prova tem 2 carros e no caderno só tem um? Então, vamos seguir. Então, assim, é realmente fazer a gente pensar. Por isso que eu falei das 3 formas de se entender a palavra guna, o mais importante é a sua aplicação filosófica e a sua aplicação metafórica. É por isso que Prabhupada, como eu já falei, né, ele volta a falar, que essa tradução aqui de Prabhupada é perfeita, assim, realmente, você vai ver, mas Prabhupada traduziu isso como isso, mas é diferente do dicionário. Mas é a aplicação, usar a inteligência, e realmente no nosso processo, no nosso dia a dia, é realmente a gente saber utilizar cada verso da Bhagavad Gita de uma forma a aplicar ao nosso dia a dia, e não apenas ficar sempre dependente. Tem um momento de dependência, mas depois a gente precisa utilizar a inteligência. Sobre essa questão do sânscrito, no Prabhupada Lilamrita, quando ele começa a pregar nos Estados Unidos, quando ele começa a falar dos costumes védicos, no início os americanos pensam naturalmente que ele está querendo implantar costumes hindus para ele, né? E ele fala que o que dá autoridade para ele é justamente o sânscrito, porque o que eles têm em comum é o inglês. O Prabhupada sabe inglês, os americanos também, mas o Prabhupada sabe a Bhagavad Gita e eles não. Então o que dá autoridade na pregação dele é justamente o sânscrito que está na Bhagavad Gita. E outro ponto interessante
é que quando ele, antes disso, quando ele começa a comentar o Bhagavata, ainda lá na Índia, ele, isso está até no canto 1, capítulo 11, verso 5, acho, ele tem o próprio verso, ele diz que esse conhecimento ele é perfeito e transcendental, mesmo que ele seja passado de maneira inadequada. E aí Prabhupada comenta que com certeza haverá falhas e discrepância, ele usa essas palavras, na tentativa dele de traduzir essas escrituras. Mas que o bom ouvinte, né, a pessoa sincera, as autoridades sociais da sociedade vão entender o verdadeiro significado da mensagem dele. Então o sânscrito tem essa importância também, né, que Prabhupada ele fez toda essa missão. E o Bhagavan até comentou que quando ele foi corrigir o inglês da Bhagavad Gita, logo na primeira palavra ele já achou um erro assim. Então, obviamente, o Prabhupada fez um excelente serviço e hoje em dia os devotos com a BBT vão sempre corrigindo. Mas a importância de saber o sânscrito, porque é difícil você traduzir o sânscrito apenas em uma palavra, tipo a palavra Dharma, ou até como se fala em yoga e tal, Shema, então tem, enfim, a importância. Tem nuances, né? E é interessante porque, na verdade, isso é um verso do próprio Srimad Bhagavatam. Tem ali no primeiro canto, Prabhupada bota na introdução do Srimad Bhagavatam esse verso que fala que mesmo que o Srimad Bhagavatam seja traduzido de uma palavra ou outra que tenha uma discrepância, mesmo assim continua sendo perfeito. Então o Prabhupada ele fez, né, a tradução e a gente entende aquilo a partir da nossa devoção. Porque esse livro aqui, né, a Bhagavad Gita, ela é diferente de qualquer outro tipo de livro mundano, né? Esse livro, começar pelo outro, né? Se a gente tentar entender qualquer outro tipo de assunto, tentar entender qualquer outro tipo de assunto, o conhecimento ele vai ser adquirido. Eu li, eu entendi, mas a Bhagavad Gita, o conhecimento é revelado. Então você pode estar com todos os dicionários, pode ter um PhD, pode ter tudo, mas se não houver devoção, né? A gente não consegue entender a Bhagavad Gita. Só um exemplo, na Rússia, quem não conhece a história do movimento Hare Krishna na Rússia, eu super indico pesquisar, porque é incrível a história de como o movimento começou lá, e é um dos maiores movimentos atualmente. Teve um devoto que eu esqueci o nome, ele foi comprar o Prabhupada na Rússia, na época na época da URSS, e um russo, né, chegou lá para esse devoto e perguntou se ele não tinha, né, uma Bhagavad Gita, e ele deu, escondido, obviamente. Só que esse devoto ele não era muito bom em inglês, então ele traduziu Bhakti Yoga não como serviço devocional, ele traduziu como escravidão devocional, porque a palavra escravidão e devoção era meio parecido, e fez um monte de devoto. Tipo, as pessoas liam escravidão e pensavam, tá tudo bem. Tipo assim, escravidão, como assim, não sei o quê. Não, deu certo, assim, depois de muitos anos foram revisar, não é escravidão, é serviço. Legal, mas tudo bem, mas se fosse escravidão. Então, assim, a questão não é necessariamente literal, aquela questão assim, etimológica. A questão mesmo é a gente entender essa filosofia a partir dos meios corretos, e o meio correto é através da linha de sucessão discipular, que é o Parampara. Tem até aqui, antes do primeiro capítulo, logo bem no comecinho, tem uma lista aqui, vocês podem depois conferir, isso é muito interessante estudar. Tem aqui uma lista dos nossos mestres espirituais, que vai seguindo até Krishna. Então, a importância. Então, estudem bastante, que é muito legal. Sim. A sua palestra, eu estou entendendo que a minha mente está aqui. Sobre esse tema aí, que inclusive esse aí falou, transcendental, né? No 7.14, Krishna está explicado por que manda se libertar já em 2.46, se liberta disso aí. Por quê? Ele diz que é muito duro de ser vencido. Mas ele dá a fórmula lá também. Prapajante, tarante. Aqueles que vêm a mim, que se rendem a mim,
podem facilmente superar. Ou seja, através do quê? Do crescimento, através, né, de prática, desapego, através das práticas, né? Porque não é só apertar o botão e não é assim. A gente tem que ter o quê? Prática adequada, né? A gente tem que, como ela falou, nos transformando, não é isso? Exatamente. Então, eu vou deixar um dever de casa para vocês, para vocês pesquisarem qual é o contexto que Krishna utiliza esse verso. Porque assim, a gente fez um estudo regressivo, né? Mas é interessante a gente fazer também um estudo contextual. Porque, como o Prabhu falou, né? Ainda bem que ele já falou isso, que vai falar lá na frente de novo, mas esse verso, ele está no meio de um contexto que Gurudeva, deixa eu ver como é que ele chama, capítulo 2, verso 45. Esse livro aqui, ele vem de um livro que Chandramukha Swami organizou, da Bhagavad Gita, que ele chama de Bhagavad Gita para iniciantes. Então ele separa a Bhagavad Gita em 108 pérolas. Porque cada mestre espiritual, eles têm assim, podem tomar a liberdade de reorganizar a Bhagavad Gita. Então, essa forma de estudo é bem legal. Tá aqui. Tá aqui. Inclusive o tema, né, dessa pérola é as palavras floridas dos Vedas. Então, por isso que Krishna está falando sobre o tema, porque sobre o tema dos 3 modos da natureza, porque o tema aqui são as palavras floridas. Na verdade, acho que a gente podia falar sobre isso agora, porque eu estou ouvindo o sininho e o próprio ele está oferecendo a boca. Então, opa, não vai abrir agora. Oi? Tá tirando? Tá, então fica para dever de casa. Quero só mostrar aqui para vocês umas formas, uns sites bem legais para vocês conhecerem melhor a Bhagavad Gita. Primeiro, o nosso clássico Vedabase. Todo mundo conhece o Vedabase aqui? Alguém não conhece? Não conhece? Então, esse daqui é um site que nós temos muito interessante, onde você, aqui ó, essa daqui é a página principal. Ctrl menos. Essa daqui é a página principal. Ele vai estar em inglês, você tem que colocar em português. E ele tem aqui os principais livros. Inclusive, eu falei, né, sobre o Bhagavan Das, o Abai também falou sobre o Bhagavan, que é o editor-chefe da BBT, e ele mora no Ashram Vrajabhumi, e ele que coloca esses livros aqui, então vamos agradecer depois ao Bhagavan. Oi? Em inglês, nossa senhora. Olha quantos idiomas tem aqui. O Prabhupada é muito grande. Tem isso aqui que eu não faço a mínima ideia do que seja. Tem Zulu. Zulu. Tem só um. Mas enfim. Então aqui em português. Inglês, quem souber inglês é melhor estudar em inglês, tá? Então aqui em português nós temos esses livros, os principais: Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita e cadê? Néctar da Devoção. E tem os outros também, né, menores: Civilização e Transcendência, História de Krishna, por aí vai. Aí quando vocês verem aqui, na frente, nessa parte vai ter aqui, ó, busca. Essa busca aqui, ela é interessantíssima. E você pode botar qualquer tema aqui, tipo alma. Aí aqui, ó, vai aparecer 1840 vezes, né? Só no texto. Só nos textos, né? Aqui tem Bhagavad Gita, 308 vezes. Srimad Bhagavatam, 1983 vezes. Então eu clico em Bhagavad Gita. Eu quero só no significado, né, no texto, ou na transliteração, ou só sinônimos, palavra por palavra, capítulo por capítulo. Isso aqui é fenomenal, assim, para estudo, né? Então eu vou aqui, ó, 2.25. Aí aqui tem uma coisa interessante também. Se vocês quiserem saber sobre a palavra aqui, Avyaktaha, você clica em cima da palavra Avyaktaha e vai aparecer onde que aparece em outros versos e quais são as traduções, invisível, imanifesta, imanifestável, difícil de ser conhecido, sem se manifestar. Isso daqui é incrível, né? E se vocês quiserem mais, enfim, isso daqui é o Vedabase, né? Dá para ler também vários livros,
Mas também tem esse site aqui, que é o dicionário Monier-Williams. Esse daqui é mais difícil, um pouco mais difícil de usar. Mas aqui você pega uma palavra em sânscrito e você pode traduzir para o português. Ou para o português não. É aqui, ó. Monier-Williams, Sanskrit. Aqui em cima. Deixa eu ver se aparece. Atman. Aí você tem que mudar aqui, ó. A entrada, você tem que ver se é Kyoto Harvard, que é o nome do dicionário. Esse aqui tem de interação. Deixa eu ver. E pesquisar. Deixa eu ver se vai. Enfim, tem que colocar com diacrítico, tá? Esse daqui é um pouquinho mais chato. Porque você tem que procurar aqui com diacrítico. Oi? É um sinal para usar o Vedabase. No Vedabase. E tem o terceiro, que eu não indico, mas que eu uso. É o ChatGPT. Não, brincadeira, o ChatGPT é muito legal, pessoal. É porque, assim, não pode confiar nele 100%, né? Então você pesquisa no GPT e depois joga, ou aqui no Vedabase ou Monier-Williams. Mas, assim, eu sempre que eu faço pesquisa, inclusive para hoje eu usei o GPT, eu sempre jogo aqui e está sempre certo, assim. Porque, assim, quando são temas mais complexos, digamos assim, de, sei lá, temas sociais, etc., é difícil. Mas como é algo muito, digamos assim, exato, né? Assim, questão de dicionário, questão de tudo mais, eu acho que ele dá uma... outro dia eu perguntei quem é Krishna, aí ele foi falar, é um dos avatares, é o príncipe, tal. Eu falei, não. Ele é essa de uma personalidade desenho. Opa, claro, obrigada por ampliar meu conhecimento. Exatamente. Aí ele escreveu Krishna, uma personalidade. Porque também tem que saber como perguntar também, é toda uma questão, né? Obrigada por ampliar meus conhecimentos. Então é isso, quando vocês forem estudar, é legal vir por aqui e pegar outros livros também, tipo esse aqui eu acho bem legal, de Acharadeva, né, com a tradução literal. E se quiserem fazer um estudo bem aprofundado, tem esse Swadhyaya, aqui também de Chandramukha Swami. Oi, Adriana. Só complementando, tem aí a WhatsApp também. Então, é melhor, porque o ChatGPT Foi esse que eu usei. sendo lá, sendo esse gratuito, o ele 3.5 é estranho. Mas é legal mesmo. Agora, uma coisa que eu, pelo menos, fui ensinada assim, né? A gente fazia até campeonato na época para ver quem procurava mais rápido. Era usava o final do Bhagavad Gita, que é muito bacana também. Aí, às vezes, no final de aula, assim, de estudo, né? O pessoal, quem acha a palavra tal, em que verso tal, a palavra tal, né? Interessante. Esse final tem muita coisa que eu gosto. Não, tem muita coisa. Agora vai Eu ia falar, né? Já tá. Inclusive aqui tem o guia do alfabeto da pronúncia sânscrita. Impressionante. Não vamos se... Então é isso, pessoal. Karana chegou agora. E aí, Karana? Karana tá famoso, vocês viram o vídeo do seu Jorge falando do Karana? Enaltecendo, cantando Jayarada Madhava. Muito legal, parabéns, Karana. Se fosse Krishna, ia achar melhor. Não, mas o devoto de Krishna já tá legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência, pela presença. O pessoal que ficou com a gente. E